Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é André Fígaro, eu sou procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, em São Paulo. Se você quiser participar do programa, você deve mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E a gente tem prazer aqui de responder suas perguntas, enfim, ouvir suas críticas, sugestões, etc. Essa semana nós estamos tratando de processo legislativo e de espécies normativas. A gente viu, são 5 aulas, essa é a terceira das 5 aulas. Nas 2 primeiras aulas a gente estudou o processo legislativo ordinário. Na primeira aula a gente viu a estrutura do poder legislativo e o início do processo legislativo. Na segunda aula a gente concluiu o processo legislativo e preparou para o entendimento das espécies normativas. E é isso que a gente vai começar na aula de hoje. A gente vai começar a estudar as principais espécies normativas do país. Antes da gente entrar em cada uma delas, o que é espécie normativa? Qual é o objeto do nosso estudo? Exatamente o que a gente vai ver aqui. Basicamente, de uma forma muito simples, a gente vai ver que tipo de lei existe no Brasil, quais são os tipos de leis que existem no Brasil e qual é o objetivo de cada espécie normativa, para que serve cada uma dessas espécies. Tá legal? E a gente vai começar pelas 2 mais comuns, as mais fáceis de serem estudadas, a lei ordinária e a lei complementar. Nós vamos tratar primeiro da lei ordinária e da lei complementar. Se eu fosse numa faculdade de Direito e perguntasse para os estudantes de Direito, olha, e talvez até se a gente perguntasse a boa parte das pessoas que se formaram em Direito até, o que é uma lei complementar? Qual que é a resposta mais comum que a gente costuma ouvir? Que a lei complementar é aquela que complementa a Constituição. Tá certo isso? Dizer que a lei complementar é aquela que complementa a Constituição? Eu já adianto, não é isso. A lei ordinária e a lei complementar, elas são muito parecidas, mas especificamente com relação à lei complementar, o que a diferencia da lei ordinária não é o fato dela complementar a Constituição, dela regulamentar a Constituição. Na verdade, o grande atributo, a grande força, a grande utilidade, melhor, da lei complementar é que ela só é necessária quando a Constituição expressamente solicitar. Eu explico melhor. Só vai precisar de lei complementar quando a Constituição pedir expressamente lei complementar. Por exemplo, se a gente tomar como exemplo o artigo 134 da Constituição. Desculpa, o 34 não, 143 da Constituição. 143 da Constituição. Do que trata esse artigo? O 143 trata do serviço militar obrigatório. Ele diz mais ou menos o seguinte, que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. A gente está diante de uma norma de eficácia limitada, que, portanto, depende de regulamentação. A obrigatoriedade do serviço militar depende de regulamentação, depende de lei. Qual lei é essa que vai regulamentar a Constituição? É a lei ordinária ou é a lei complementar? Repito, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. É a lei ordinária. Você fala, como? Mas a lei ordinária vai complementar a Constituição? É. Sabe por quê? Porque a Constituição não pediu nenhum tipo específico de lei. A Constituição disse apenas nos termos da lei. Ela não falou qual lei. Então, para regulamentar esse artigo, deve ser feita a lei mais comum, a lei mais ordinária. E aqui a gente consegue determinar a principal diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. A diferença está no seguinte, sempre que for necessária a edição de uma lei complementar, a Constituição dirá expressamente. Se precisar de lei complementar para uma determinada matéria, a Constituição vai expressamente apontar. Ela vai dizer, tal matéria será regulamentada nos termos de lei complementar. Para todo o resto,
Se a Constituição pedir apenas lei, a lei que deve ser feita é a ordinária, é a mais comum. Está claro até aqui? Então, a gente consegue determinar a distinção básica entre essas duas espécies normativas desse jeito. Só é necessária edição de lei complementar quando a Constituição expressamente determinar. Quer dizer, então, que eu conseguiria contar quantas leis complementares devem ser feitas? A rigor, sim. Se tiver paciência para isso, você consegue contar quantas vezes a Constituição pede lei complementar. Deu para entender, gente? A gente extrai disso a primeira diferença. A primeira diferença entre a lei ordinária e a lei complementar é a matéria. A matéria da lei complementar ela está expressamente apontada na Constituição. A matéria da lei ordinária é residual, é para o resto. Essa é a primeira diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. Perceba que a ideia de que é a lei complementar que complementa a Constituição é uma bobagem, porque eu diria até que na maior parte das vezes, uma quantidade de vezes, a lei que regulamenta a Constituição não é a complementar, é a ordinária. Tá certo? Essa, portanto, é a primeira diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. Segunda diferença entre a lei ordinária e a complementar, a gente até viu nas aulas anteriores. É o quórum. A lei ordinária ela é aprovada por maioria simples. A lei complementar é aprovada por maioria absoluta. A aprovação da lei ordinária depende da votação, depende da aprovação da maioria simples dos membros da Câmara e do Senado. A aprovação da lei complementar da maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado. A primeira diferença, portanto, é a matéria. A lei complementar é expressamente apontada na Constituição. Da lei ordinária, não. E a segunda diferença é o quórum. O quórum da lei complementar é mais alto que o quórum da lei ordinária. De resto, tanto a lei complementar quanto a lei ordinária, elas se submetem ao mesmo processo legislativo. O jeito de fazer uma e fazer a outra é o mesmo. A diferença é que uma é aprovada por maioria simples, a outra é aprovada por maioria absoluta. Tranquilo até aqui, gente? Questão importante e ainda aberta na doutrina, existem linhas doutrinárias para um lado e para o outro, é se há hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. Existe ou não hierarquia entre essas duas espécies normativas? Para a gente tratar dessa questão de uma forma um pouco mais técnica, a gente precisaria saber primeiro o que é hierarquia. Quando há hierarquia entre duas normas jurídicas? Eu acho que dá para dizer, sem ter medo de errar, que há hierarquia entre duas normas jurídicas quando uma norma busca o fundamento de validade, busca o seu fundamento de validade na outra. As normas, existe hierarquia entre todo o direito e o direito constitucional, porque as normas, todas elas, se submetem à Constituição. A norma só tem validade se ela cumprir a Constituição. Elas buscam o fundamento de validade na Constituição. Então, a gente saber se há hierarquia entre a lei ordinária e a lei complementar, a análise disso depende da gente saber se a lei ordinária se submete ou não à lei complementar. Parte da doutrina entende que sim e parte da doutrina entende que não. Parte da doutrina reconhece hierarquia entre essas duas espécies normativas. Parte da doutrina entende que sim, a lei ordinária é hierarquicamente inferior à lei complementar. Qual é o argumento desta parte da doutrina? Eles fazem uma análise especialmente formal. Em razão do quórum mais solene, um quórum especial de aprovação da lei complementar, eles enxergam nisso hierarquia. O fato, portanto, da lei complementar ser mais difícil de aprovar do que a lei ordinária, levaria a uma hierarquia. Pessoalmente, eu não concordo com isso, porque tecnicamente não é nisso que reside a hierarquia.
alguns constitucionalistas vão até apontar, mas a gente tem algumas hipóteses na Constituição em que uma lei ordinária se submete a uma complementar. É verdade, a gente tem algumas hipóteses disso. Por exemplo, o artigo 59, parágrafo único da Constituição. O artigo 59, parágrafo único, ele determina como que as leis devem ser escritas. Ele diz, basicamente, ele é um manual de redação para as leis. Ele determina, melhor, que seja feita uma lei que discipline a elaboração das leis. Uma lei complementar. Lei complementar disporá sobre a redação, elaboração, etc. das leis. Ou seja, nós teremos uma lei complementar, já há essa lei, que diz como as leis serão escritas. Quem defende a hierarquia fala, está vendo? Olha aí, como a lei ordinária se submete a complementar. Na verdade, com todo respeito a quem pensa desse jeito, a hierarquia não reside no fato de uma ser complementar e outra ordinária. Porque, teoricamente, esse artigo também se aplica às complementares. A norma que regulamenta a elaboração, redação das normas, não se aplica às suas leis ordinárias. Há outro exemplo que eles costumam, que quem defende essa posição costuma usar, que é a do artigo 24. Artigo 24, artigo 22, parágrafo único. Artigo 22, parágrafo único. No 22, parágrafo único, a gente tem a possibilidade dos Estados, da União, delegar competência legislativa privativa para os Estados. E a gente vê lá, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. O que esse artigo está dizendo? Que a União pode delegar competência legislativa privativa para os Estados, por meio de lei complementar. O exercício pelo Estado da competência é feita por meio de lei ordinária. Quem entende que a hierarquia vai apontar. Está vendo? Olha aqui, a gente tem uma lei ordinária estadual que se submete a uma lei complementar federal. Mas, de novo, o que a gente tem aqui é a dependência de uma lei a outra, por expressa disposição constitucional. Não existe essa relação pelo fato de uma ser ordinária e a outra complementar. Eu estou defendendo aqui a posição de que não há hierarquia, por um motivo simples. Qual é a principal diferença entre a lei complementar e a lei ordinária? É a matéria. A lei ordinária trata de uma matéria, a lei complementar trata de outra. Elas não se cruzam, a não ser naquelas hipóteses que a Constituição expressamente determinou que elas se cruzem. Então, pelo fato de uma ser ordinária e a outra complementar, não há hierarquia. O que a gente tem, às vezes, é uma lei submetida a outra por expressa disposição constitucional. Que é uma situação bem diferente. Está claro até aqui, então, gente? A gente tem, portanto, se você quiser saber quais são as matérias reservadas à lei complementar, se você tiver paciência, você conte na Constituição. 1, 2, 3, 4. Se eu chegar a essa conclusão, depois você manda um e-mail me avisando quantas são. Porque eu, sinceramente, nunca tive muita paciência para fazer isso. Mas, teoricamente, dá para contar quantas são. Está claro, gente? Deu para ver a diferença entre a lei ordinária e a lei complementar? A gente vai tratar agora de uma outra espécie normativa, a mais poderosa delas todas, que é a emenda constitucional. A emenda constitucional. Sempre que a gente vai estudar uma espécie normativa, a gente tem que saber o básico primeiro. Para que serve a emenda constitucional? Qual é o objetivo da emenda constitucional? O objetivo da emenda constitucional é alterar a Constituição. O objetivo da emenda é mudar a Constituição. A emenda constitucional pode acrescentar alguma coisa à Constituição, ela pode revogar alguma coisa da Constituição, ela pode alterar o texto, mas, em síntese, o objetivo da emenda constitucional é alterar a Constituição. As emendas são produzidas para alterar a Constituição. A emenda constitucional, a elaboração das emendas constitucionais, a doutrina entende
que envolve exercício de poder constituinte. De um poder constituinte específico, que é o poder constituinte derivado. Fazer uma emenda constitucional é exercer poder constituinte derivado. Quem elabora a emenda faz Constituição, exerce poder constituinte derivado. É evidente que o tema da aula de hoje não é poder constituinte, mas tudo aquilo que a gente vê em poder constituinte derivado se aplica aqui à emenda constitucional, porque afinal a emenda é, em essência, o exercício do poder constituinte derivado. Tá claro? E quando a gente estuda a emenda constitucional e diz que a emenda é um instrumento para alterar a Constituição, a primeira coisa que nos ocorre é o seguinte: é claro que a emenda pode mudar a Constituição, ela nasceu para isso, mas ela pode mudar toda a Constituição? Ou tem hora que ela não pode mudar a Constituição? Tem pedaços da Constituição que ela não pode mudar. A questão é, existem limites para a emenda constitucional? Sim ou não? E a resposta é, sem dúvida. Existem limites à emenda constitucional. Eu vou falar especificamente dos limites positivados no texto da Constituição, dos limites explícitos, explicitados na Constituição. São 3 espécies de limites. Nós estamos tentando ver aqui quais são os pontos que a emenda não pode alterar na Constituição, ou em que situações que a emenda não pode alterar a Constituição. A primeira espécie de limite são os limites materiais. A primeira espécie de limite são os limites materiais. A segunda espécie de limites são os limites circunstanciais. Limites materiais, limites circunstanciais. E a terceira espécie de limite são os limites procedimentais. Então, repetindo, limites materiais, limites circunstanciais e limites procedimentais. São as 3 espécies de limites. A gente vai analisar cada uma delas aqui. E a primeira espécie de limite da emenda constitucional são os limites materiais. O que são os limites materiais? Limites materiais são as matérias que não podem sofrer supressão. A Constituição estabelece que algumas matérias não podem ser suprimidas do texto. Algumas matérias estão lá e elas devem permanecer com o mesmo conteúdo normativo. Elas não podem sofrer supressão. Esses limites materiais, eles compõem um rol assentado no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já sabe do que eu estou tratando. Nós estamos tratando das famosíssimas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São limites materiais à emenda constitucional. São matérias que não podem sofrer supressão. Tá legal? Para quem vai fazer concurso público, e parte do público desse programa certamente vai fazer concurso público e assiste o programa também como um reforço no estudo para o concurso, para essas pessoas especificamente, eu sugiro decore quais são as cláusulas pétreas. Tem que decorar. Essa é a questão mais comum de concurso público em direito constitucional. É a questão que mais vezes se repete em concurso, prova da OAB, enfim. É a questão mais comum de direito constitucional. A gente vai fazer 3 coisas aqui. A gente vai primeiro ver quais são as cláusulas pétreas. Depois a gente vai estudar a extensão das cláusulas pétreas. E terceiro, a gente vai entender o que é cada cláusula pétrea. Mas num primeiro momento, tem que saber quais são as cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? São 4. Primeira, forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado. Segunda, o voto direto, secreto, universal e periódico.
forma federativa de Estado e o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira cláusula pétrea, separação de poderes. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes. E a quarta, os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais. Repito, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Tá legal? Isso aqui é o básico do básico para quem vai fazer ou prova, ou exame de ordem, ou prova de concurso público. O primeiro passo é saber quais são. Agora a gente vai passar a entender qual é a extensão das cláusulas pétreas. É muito comum a gente ver cláusula pétrea e alguém pergunta alguma coisa sobre cláusula pétrea já com um conteúdo equivocado. A pessoa pergunta, a cláusula pétrea são aquelas matérias que não podem mudar, não é verdade? Talvez essa seja a noção mais comum de cláusula pétrea. São aquelas matérias que não podem sofrer alteração, certo? Errado. Não é isso. Porque quer dizer que pode mudar a cláusula pétrea? Vamos entender exatamente qual é o objetivo da cláusula pétrea. Se você dá uma olhada no artigo 60, parágrafo 4º, você vai ver lá uma frase com duas expressões. Na primeira parte, você vai encontrar lá, não será objeto de deliberação. Depois, a proposta de emenda tendente a abolir. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Entender qual é a extensão das cláusulas pétreas é entender o conteúdo dessas expressões. Vou tratar primeiro do não será objeto de deliberação. O que o Constituinte quer não é proibir a aprovação da emenda que tenda a abolir essas matérias. É impedir a discussão da emenda que tenda a abolir essas matérias. Não será objeto de deliberação significa dizer que essas matérias não serão nem discutidas. A emenda, não é que ela não pode ser aprovada, ela não deve ser nem discutida. Você talvez pergunte, bom, quer dizer então que se ela for proposta e colocada em discussão, o ato que colocou em discussão é inconstitucional? Exatamente. O objetivo do 60, parágrafo 4º, é impedir a própria discussão da emenda constitucional, que tenda a abolir a cláusula pétrea. Não apenas a aprovação da cláusula pétrea. Não apenas a aprovação da emenda que tenda a abolir a cláusula pétrea. Perceba a diferença. De novo, para quem vai fazer concurso, isso é muito comum em prova-teste. A cláusula pétrea proíbe. Alternativa A, a discussão da emenda. Alternativa B, a aprovação da emenda. E a alternativa A discussão da emenda. Está claro? Bom, e se ela for discutida? O ato que coloca em discussão a emenda, a proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea, é um ato inconstitucional. E por isso mesmo ele é impugnável com mandado de segurança, impetrado por qualquer parlamentar no Supremo Tribunal Federal. Repito, a gente até viu isso nas aulas anteriores. Se a emenda for colocada em discussão, a discussão pode ser obstada no mandado de segurança impetrado por parlamentar no Supremo Tribunal Federal. Está claro? É uma das raras hipóteses de controle preventivo judicial. Então, não será objeto de deliberação, começa a mostrar para a gente qual é a extensão da cláusula pétrea. Qual é a extensão das cláusulas pétreas? Não será objeto de deliberação, vamos para a segunda parte agora, a proposta de emenda tendente a abolir. O que exatamente se pretende com isso? O objetivo é uma cláusula de absoluta intangibilidade. O objetivo da cláusula pétrea é estabelecer uma absoluta imutabilidade nessas matérias. Se fosse assim, a gente não poderia ter emenda constitucional sobre separação de poderes, não poderia ter emenda constitucional sobre a forma federativa, sobre direito fundamental. Mas não é assim. O que não pode
é a emenda tender a abolir. É a supressão de conteúdo. É esse o objetivo da cláusula pétrea. É impedir a discussão das propostas de emenda tendentes a abolir aquelas 4 matérias. Deu para entender? Eu vou explicar melhor. Quer dizer então que eu posso ter uma emenda sobre direitos individuais? Posso. Desde que ela não tenda a abolir um direito individual. Eu posso ter uma emenda sobre separação de poderes? Posso. Desde que ela não tenda a abolir a separação de poderes. Falando de uma forma muito simples, eu posso criar um novo direito fundamental por emenda? Posso. Eu posso suprimir um direito fundamental por emenda? Não. É tender a abolir o objetivo da cláusula pétrea. É impedir a emenda que tenda a abolir uma daquelas matérias. Está claro então, gente? Então, o 60, parágrafo 4º, trata disso. A extensão básica das cláusulas pétreas é essa. A cláusula pétrea pretende impedir que sejam discutidas matérias tendentes a abolir aqueles 4 pontos. Tudo bem até aqui? Muito bem. A gente viu então quais são as cláusulas pétreas, depois a gente viu a extensão das cláusulas pétreas, a gente vai entender cada uma das cláusulas pétreas. O tempo não permite um aprofundamento, mas superficialmente vamos ver o que é cada uma das cláusulas pétreas. A primeira delas é a forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado se opõe, de uma forma básica, ao Estado unitário. É uma forma de Estado. E o que diferencia a forma federativa de Estado do Estado unitário? A forma federativa de Estado ela tem 2 características básicas. É como se 2 características fossem, sustentassem a forma federativa de Estado. É a descentralização do poder e a autonomia do ente federativo. A forma federativa do Estado, portanto, ela pressupõe esses 2 atributos básicos: descentralização do poder e autonomia do ente federativo. Descentralização do poder e autonomia do ente federativo. Como assim? O poder no Estado federativo ele é pulverizado em vários entes federativos. A gente não tem um ente federativo que exerça mais poder do que o outro. Não há submissão de um ente federativo ao outro. O poder é pulverizado em vários núcleos. Talvez a percepção imediata dessa pulverização do poder se dê pela própria existência dos estados, dos municípios e da União. A percepção imediata disso é a pulverização do poder nesses entes federativos. Então, quando a gente fala que o Brasil é um Estado federativo, nós estamos dizendo que o poder é pulverizado nesses entes federativos. Qual seria o oposto disso? Se o Brasil fosse um Estado unitário, por exemplo, como que ele seria? Certamente não haveria União, Estados e municípios. O poder seria exercido de uma forma vertical, de cima para baixo, com um núcleo central que comanda todo o resto. E ao mesmo tempo que há essa descentralização, a Constituição assegura a autonomia do ente federativo. Autonomia vem de autonomia, autonomos. Auto é a si próprio. Nomos gerou norma, regra. Autonomia é o poder de fazer a sua própria regra, a sua própria norma. Então, o federalismo existe em razão, basicamente, desses 2 pilares, a descentralização do poder e a autonomia do ente federativo. Não há autonomia do ente federativo se um ente federativo depender de outro. Se o Estado, por exemplo, tiver que pedir dinheiro para a União, se o município tiver que pedir dinheiro para o Estado, nós tenderíamos a abolir essa autonomia. Está claro até aqui? E disso até decorre algumas coisas básicas no Estado Federal. Se a vontade do governador se contrapuser à vontade do presidente,
qual prevalece? Um exemplo até mais dramático, a vontade do presidente se contrapõe à vontade do prefeito. Quem decide, presidente ou prefeito? Se vocês quiserem um exemplo personificado, até dá para imaginar. O atual presidente da República, o presidente Lula, mora em São Bernardo do Campo, região do grande ABC de São Paulo. Imaginemos que na rua da casa dele, ele resolva mudar o sentido da rua, ou resolva proibir estacionamento, ou alguma coisa dessa natureza. E o prefeito diga não. A vontade do presidente entra em choque com a vontade do prefeito. Qual prevalece? Depende de qual assunto está sendo tratado, depende de qual é a competência. Isso é típico do federalismo. Num assunto como esse, a vontade do prefeito vale mais do que a vontade do presidente. Porque saber se a rua vai subir ou descer, se vai ter ou não estacionamento, isso é assunto de interesse local. Atribuição típica do governo municipal. Isso é federalismo. Se nós vivêssemos no Estado unitário, o presidente decidiu, todo mundo está obrigado a seguir. Do mesmo modo, se entrar em choque uma lei federal com uma lei municipal, qual prevalece? Depende da competência. Você fala, não é possível. A lei federal tem que valer mais do que a lei estadual, do que a lei municipal. Nem sempre. Em matéria penal, a lei federal prevalece sobre uma eventual lei municipal. Mas em assunto de interesse local, a lei municipal prevalece sobre a lei federal. Se uma lei municipal chamar uma determinada rua de rua A, e a lei federal chamar a mesma rua de rua B, prevalece a lei municipal. Deu para entender, gente? Isso é federação. É a descentralização e a aptidão de cada ente federativo de produzir suas próprias normas, de cuidar do seu próprio nariz. Tranquilo? A emenda que tende a abolir a forma federativa é inconstitucional. A emenda não pode diminuir a descentralização do poder, nem diminuir a autonomia do ente federativo. Tá certo? Então, imaginemos uma emenda que suprima os impostos estaduais e desloque essa competência tributária para a União. Essa emenda, em tese, é inconstitucional, porque ela tende a abolir a autonomia do ente federativo. Ela tende a abolir a aptidão do Estado de arrecadar suas próprias receitas. Deu para entender qual é a extensão da forma federativa de Estado? A segunda cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Voto secreto, voto direto, é o voto do eleitor no candidato. É o voto que não tem intermediário. Tá certo? Aqui no Brasil o voto é direto. A gente escolhe diretamente o candidato. Você não vota em alguém para votar por você. A existência do voto direto, ela não é obrigatoriamente um elemento que leva à democracia. Você tem países que adotam um sistema indireto, sistema eleitoral indireto, e que são democráticos. Os Estados Unidos, eles adotam o sistema eleitoral indireto e são democráticos. A gente tem país também que adota o voto direto e que não é exatamente um exemplo de democracia. O que eu quero mostrar para vocês é que o voto direto é uma opção política do Constituinte. O voto direto não obrigatoriamente leva à democracia. A democracia é conquistada também por outros elementos, não apenas o voto direto. E mais do que isso, pode haver democracia com eleição indireta. Tá certo? Ainda sobre o voto direto. O voto direto no Brasil é cláusula pétrea. Isso significa que não há no Brasil nenhuma hipótese de eleição indireta? Não. Existe uma hipótese de eleição indireta, que é a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Dupla vacância é abrir a vaga de presidente e de vice. Se isso ocorrer nos 2 últimos anos do mandato presidencial, nós teremos uma eleição indireta. Eu explico melhor. Eu vou usar o exemplo com o presidente atual. O presidente atual, o presidente Lula, assumiu o 2º mandato em 2007. Então o mandato dele envolve 2007, 2008, 2009 e 2010. Não é? Vamos imaginar que tenha sido aberta a vaga de presidente e vice nos 2 primeiros anos, entre 2007 e 2008. O que ocorre nesse caso?
assume o presidente da Câmara, assumiria o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo, nessa ordem. A lista é presidente, vice-presidente da Câmara, do Senado e do Supremo. Se as duas vagas, a de presidente e de vice, se abrirem nos 2 primeiros anos do mandato, no nosso exemplo aqui, se elas tivessem sido abertas entre 2007 e 2008, assumiria a presidência da República o presidente da Câmara. E ele convocaria a eleição direta em 90 dias. Por outro lado, se a dupla vacância tiver ocorrido nos 2 últimos anos do mandato, então entre 2009 e 2010, se abrir a vaga de presidente e de vice entre 2009 e 2010, assume também o presidente da Câmara, a presidência da República, ou do Senado, ou do Supremo, conforme o caso, e convoca eleição indireta em 30 dias. Então, embora o voto direto no Brasil seja mesmo cláusula pétrea, a gente tem uma hipótese de eleição indireta, que é a dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Tá claro, gente? Muito bem. Voto direto. Voto secreto. O voto secreto eu me nego a explicar o que é, porque todo mundo vota, todo mundo sabe o que é, né? Voto secreto é voto secreto. Universal. A universalidade do voto está ligada à aptidão geral de todo mundo poder votar no Brasil. No Brasil, todo mundo vota. O rico, o pobre, o homem, a mulher, quem estudou muito, quem não estudou nada. Enfim, no Brasil, o analfabeto vota. O analfabeto não pode ser votado, mas ele vota. Tá certo? Isso é a universalidade do voto, é essa aptidão genérica para o exercício de direitos políticos. Direto, secreto, universal e periódico. Nós temos que ter eleições de tempos em tempos. É muito difícil definir qual é o limite da periodicidade. Se seria possível, por exemplo, a gente aumentar a periodicidade. Se seria possível aumentar o mandato presidencial. Em tese, até é possível. Eu acho desejável que isso se aplique ao presidente seguinte. Mas qual é o limite exatamente? É muito difícil definir. Enfim, voto direto, secreto, universal e periódico. Matamos a segunda cláusula pétrea. Nós vamos agora para a terceira cláusula pétrea, da separação de poderes. O que exatamente pretende a cláusula pétrea da separação de poderes? A cláusula pétrea da separação de poderes, ela pretende proteger a separação orgânica entre os poderes ou a separação funcional. Ela pretende que seja preservada a identidade entre a natureza do poder e a função exercida por esse poder, ou a autonomia orgânica do poder. Sem dúvida, o objetivo é assegurar a identidade funcional. É a separação funcional entre os poderes. É manter o legislativo legislando, o executivo administrando e o judiciário julgando. É evitar a atribuição da função de um poder para o outro. É isso que pretende a cláusula pétrea. A cláusula pétrea pretende, portanto, que se evite a atribuição de a função de um poder para o outro poder. Você talvez pergunte, mas você mesmo não falou na primeira aula que os poderes exercem funções típicas e atípicas? Sim, falei. O poder executivo, por exemplo, expede medida provisória, que é exercício de função legislativa. Isso não é inconstitucional? A resposta é não. E por que não? Não é inconstitucional porque essa função atípica foi estabelecida pelo poder constituinte originário. Poder constituinte originário que é ilimitado. A gente está vendo aqui os limites da emenda constitucional. A gente está vendo aqui os limites do poder constituinte derivado. O que não pode é a emenda estabelecer função atípica. Porque se a emenda estabelecer função atípica, ela está cruzando a função de poder com outro. Ela está diminuindo a separação de poderes. Então, qual é o objetivo da cláusula pétrea da separação de poderes? Basicamente, é evitar a atribuição de funções atípicas.
Só o poder constituinte originário, pelo menos em tese, estabelece função atípica. Está claro? E por fim, dos direitos e garantias individuais. Os direitos individuais eles não podem sofrer supressão por emenda constitucional. O rol de direitos individuais ele só pode ser aumentado, ele não pode ser diminuído. Está claro até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? Meu nome é Luciana, eu sou graduada em Direito, advogada, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da classificação dos tratados internacionais, e especificamente daqueles que versam sobre os direitos humanos também, como ficaria, né, a classificação deles? Muito bom, ótima pergunta, aliás, porque eu falei agora que o direito individual, a gente só pode acrescentar direito individual ao rol dos direitos individuais, não pode diminuir a quantidade mesmo dos direitos individuais. E essa pergunta é oportuna pelo seguinte: o rol dos direitos individuais, ou mais genericamente dos direitos fundamentais na Constituição, ele não é exaustivo. É isso que diz o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que além dos direitos expressamente fixados na Constituição, existem outros direitos fundamentais que decorrem do regime e dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais de direitos fundamentais. Então, a gente pode trazer direito individual, trazer direito fundamental, por meio de um tratado internacional. E há uma discussão apaixonada na doutrina sobre o status hierárquico dos direitos fundamentais, trazidos por tratados internacionais. Mas para a gente entender esse problema, a gente tem que dar um passo para trás e saber o seguinte: um tratado internacional, não um tratado de direitos humanos, de direitos fundamentais, um tratado comum, um tratado comercial, um tratado de cooperação tecnológica, ele tem qual status? Para a gente saber isso, a gente precisa saber que o tratado é ratificado por decreto legislativo. Decreto legislativo que tem status de lei ordinária. Por isso, o tratado comum, o tratado comercial, de cooperação tecnológica, ou qualquer outro tratado, ele tem força de lei, porque ele é ratificado por um instrumento normativo que também tem força de lei. Tá certo? Muito bem. A mesma coisa se aplica aos tratados internacionais de direitos fundamentais ou de direitos humanos. É esse o ponto que causa discussão na doutrina. Pelo seguinte: se por um lado eles eram ratificados por decreto legislativo e tinham formalmente status de lei, por outro lado eles tratam de direitos fundamentais, que em tese devem valer mais do que os outros direitos, porque afinal são fundamentais. Por isso a doutrina era apaixonadamente dividida nessa questão. Muito bem, esse problema foi, num certo sentido, diminuído com a emenda constitucional 45. Porque a emenda 45, ela estabeleceu, ela criou o parágrafo 3º ao artigo 5º e entende que, estabelece que os tratados internacionais de direitos fundamentais que se submeterem ao mesmo quórum da emenda constitucional terão força de emenda constitucional. Então, para começo de conversa, os tratados que foram ratificados a partir da emenda 45, com o mesmo quórum, os tratados de direitos humanos, que foram ratificados a partir da emenda 45, com o mesmo quórum da emenda, 3/5 em 2 turnos, eles têm força de norma constitucional. Tá legal? Esses ratificados depois da emenda 45. Tivemos um tratado já ratificado dessa forma, que é a Convenção de Nova York, que cuida de direitos portadores de deficiência física. Esse é o primeiro tratado que tem força de norma constitucional. E aqueles que foram ratificados antes da emenda 45? Os tratados de direitos humanos que foram ratificados antes da emenda 45. Aí é um problema. Porque a emenda 45 não cuida expressamente desses tratados. E a doutrina continuava a discutir. O Supremo Tribunal Federal ele entendia que esses tratados tinham força de lei. Isso foi alterado no final do ano passado. O Supremo, neste ponto, mudou de posição e passou a entender que esses tratados têm força supralegal. Seguindo o voto líder do ministro Gilmar Mendes, o Supremo passou a entender, foi 5-4 julgamento, 2 ministros não estavam na sessão, que
os tratados de direitos humanos, ratificados antes da emenda 45, têm força supralegal. Essa é a posição jurisprudencial. Para quem quiser ir atrás, são vários recursos, alguns HCs, alguns REs, mas o que primeiro trouxe esse problema é o RE 466343. RE, recurso extraordinário 466343. O recurso extraordinário 466343 e ainda outros julgados do Supremo determinaram a mudança do status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos ou de direitos fundamentais ratificados antes da emenda 45. O Supremo entendia que o tratado tinha força de lei, hoje entende que tem força supralegal. Então, para a gente solidificar isso, antes da emenda 45, força supralegal. Depois da emenda 45, se ele se submeter ao mesmo quórum da emenda constitucional, força de norma constitucional. A gente tem um problema aqui que ainda não foi resolvido, que é o seguinte. E se ele não for, o tratado aprovado depois da emenda 45, se ele não for submetido ao quórum da emenda? Como é que faz? Ninguém sabe direito. Existe um projeto na Câmara, é um projeto de resolução na Câmara, que estabelece a possibilidade de ratificação pelo quórum do decreto legislativo. Haveria uma sessão preliminar, mas isso é um projeto, a gente não sabe exatamente qual o caminho que isso vai seguir. Projeto de resolução 131. Que o Congresso vai poder optar se ratifica como emenda ou se ratifica como decreto legislativo. Data vênia, eu acho uma opção meio estranha, porque parece que a vontade do Constituinte era ratificar com força de norma constitucional. De qualquer modo, a coisa está sendo encaminhada, pelo menos, desse jeito. Está claro? Ótima pergunta a propósito. Então a gente viu aqui quais são os limites da emenda constitucional. A gente está estudando emenda constitucional, a gente viu que são são 3 tipos de limite. Materiais, circunstanciais e procedimentais. Nós vimos os 4 limites materiais. A gente vai passar a ver agora os limites circunstanciais. Do mesmo modo que há matérias que não devem ser suprimidas da Constituição, existem circunstâncias que proíbem a emenda constitucional. Essas circunstâncias estão no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Em 3 momentos, em 3 circunstâncias, é proibido fazer emenda constitucional. Quais são esses 3 momentos, essas 3 circunstâncias? São o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Então, se o país estiver vivendo sob estado de sítio, sob estado de defesa ou sob intervenção federal, é proibido fazer emenda constitucional. Por que essa opção? Porque o Constituinte entendeu que, diante dessas circunstâncias, o Estado está tenso, o Estado está nervoso e pode fazer bobagem se puder alterar a Constituição. Por isso, nessas 3 circunstâncias, é proibido alterar a Constituição. Repito, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Tá legal? Sobraram os limites procedimentais. O limite procedimental ele é um obstáculo no processo de alteração da Constituição. São pedras no caminho da emenda constitucional. O próprio fato da Constituição ser rígida, da Constituição brasileira ser rígida, o que é uma Constituição rígida? É aquela que é mais difícil de mudar do que a lei. É a Constituição que tem um processo de alteração mais solene que o da lei. A simples rigidez constitucional, por si só, já é um limite procedimental. Que é como se o Constituinte dissesse, olha, a emenda não será feita, senão dessa forma. Então, a rigidez constitucional é um limite procedimental. E a nossa Constituição consagra um limite procedimental explícito. No artigo 60, parágrafo 5º. 60, parágrafo 5º. O que diz o 60, parágrafo 5º? Que a emenda rejeitada ou prejudicada numa sessão legislativa só pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte. Ou seja, a emenda rejeitada num ano só pode ser representada no ano seguinte. A gente viu isso nas aulas anteriores, não viu? Quando eu falei de projeto de lei rejeitado numa sessão legislativa, que só pode ser representado na sessão legislativa seguinte. Só que aqui tem uma diferença. Se vocês lembram,
projeto de lei rejeitado numa sessão legislativa, em regra, só pode ser reapresentado na sessão legislativa seguinte. Porque ele pode ser reapresentado na mesma sessão se for proposto pela maioria absoluta dos membros de uma das casas. O projeto de emenda rejeitado numa sessão legislativa só pode ser reapresentado na sessão legislativa seguinte. Não há exceção. Não há exceção. Então, limite procedimental tem esses dois. Primeiro, o que decorre do sistema, a própria rigidez constitucional. E segundo, a impossibilidade da matéria constante de emenda rejeitada numa sessão legislativa ser reapresentada na mesma sessão legislativa em que ela foi rejeitada. Tá certo? Com isso, a gente conclui a primeira parte da análise das emendas constitucionais. Na aula de hoje a gente viu qual é o objetivo e quais são as diferenças entre a lei ordinária e a lei complementar. E depois a gente começou a estudar a emenda constitucional. A gente viu para que serve a emenda e analisamos os limites da emenda constitucional. Na próxima aula, a gente vai analisar o processo legislativo das emendas constitucionais. Mas antes eu queria convidar vocês, se você quiser participar do programa, a mandar um e-mail para a gente. O e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. Esta aula, como as demais aulas, elas podem ser baixadas na internet, você pode fazer download na internet, na página da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br. Tá legal? www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra então na próxima aula. Até mais. Tchau.